Para o nosso sétimo episódio do Projeção Flix, falaremos sobre um profissional que é muito interessante. Falaremos hoje sobre o falso rompimento. Ensinarei para você sobre a base teórica, base prática e mostrar duas operações para que você possa interpretar com a melhor forma possível todos os gatilhos e todos os filtros que eu utilizo para executar a operação baseada no falso rompimento. Então bora para nossa tela começar com a nossa aula de hoje. Apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja um inscrito. Bora lá! A primeira coisa que é interessante que você entenda sobre o falso rompimento é que ele aparece com muito mais frequência em movimentos lateralizados por conta do cenário de indecisão. Porém, não descarte a ideia de que ele pode aparecer em movimentos tendenciosos também, formando falso rompimento em linha de tendência de alta ou de baixa. Vou estar exemplificando para vocês os dois cenários. Então bora para nossa tela. Primeiramente, vamos levar em consideração a estrutura no movimento lateralizado. Tivemos aqui um fundo, um topo, um fundo no mesmo nível que o primeiro, topo no mesmo nível que o primeiro e começou a descer, ficando aqui no meio. Nós sabemos que essa estrutura é um período de indecisão, equilíbrio entre a força compradora e vendedora. Dois topos no mesmo nível configuram uma região de resistência e dois fundos no mesmo nível configuram uma região de suporte. Posso marcar eles aqui. Região de suporte e região de resistência. Caso o mercado atinja o terceiro toque do suporte, posso realizar uma operação de compra e terceiro toque da resistência, posso realizar uma operação de venda, levando em consideração meus gatilhos de entrada e filtros de possíveis rompimentos para que eu possa tomar as melhores decisões. Vamos supor que o mercado acabou rompendo esta região de suporte. A primeira coisa que você pensa após o rompimento de uma região é que o mercado ele pode realizar o pullback ou throwback para continuar uma nova estrutura. Então, nesse caso, o mercado rompeu a região de suporte, correto? Rompeu a região de suporte, começou a descer, deixou o primeiro candle fora do período lateralizado, segundo candle fora do período lateralizado, e você vai esperar que o mercado suba, realizando o reteste, para você poder vender quando atingir nessa nova resistência, para surfar essa estrutura de baixa, correto? Rompeu a região de suporte e espera o reteste para você poder vender e acompanhar aquela estrutura. Porém, é muitas vezes que acontece armadilhas para te manipular. O falso rompimento nada mais é de uma armadilha para que você venda no pullback e perder dinheiro. Então, nesse caso, tem formas de a gente interpretar quando haverá esse falso rompimento. É da seguinte maneira. O mercado rompeu aquela região de suporte. Teve o primeiro candle fora do período, segundo candle. Logo no terceiro, por exemplo, sinalizou para a gente um padrão que sinaliza reversão. Podendo ser o martelo, engolfo, harami, qualquer padrão que sinalize uma reversão significa que o pullback será falho. Ou seja, aquela região de suporte que está à espera do pullback, ele será falho por conta da sinalização de reversão causada por este candle. Então, essa é a forma que você analisa quando haverá um pullback falho para que você evite operar no pullback. Teve aqui o candle de rompimento, primeiro candle fora do período, segundo candle fora do período. Apareceu um candle de reversão chamado martelo sinalizando uma possível alta. Foi confirmado esse martelo e o mercado volta com muita intensidade, rompendo o pullback, voltando para o período lateralizado. Então é dessa maneira que ocorrem as armadilhas e falsos rompimentos para te manipular. Então nesse caso é bem simples. O mercado formou o martelo, formou aqui então o engolfo, por exemplo, ou então formou o harami, o estrela da noite, estrela da manhã, que mais? Doji de reversão. Todos esses padrões sinalizam que o pullback será falho e você não deve vender nessa estrutura. O que você pode fazer? Esperar o mercado retornar para dentro daquele movimento lateralizado, aguardar o pullback do falso rompimento para que você possa comprar e surfar aquela armadilha, aquele falso rompimento. Presta bastante atenção nessa estrutura. Tivemos aqui dois topos no mesmo nível, configurando uma região de resistência. Venho marcar ela aqui. Aqui no caso, o mercado não configurou uma região de suporte, ele deixou aqui dois fundos descendentes configurando para a gente expansão nos fundos. Então vem aqui e marca o suporte daquela expansão. E deixa o preço andar. Perfeito, note que nesse caso o mercado ele veio trabalhando nesse canalzinho expansivo nos fundos, trabalhou aqui pela terceira vez, no qual você já poderia realizar uma operação de compra aqui, e eu particularmente gosto muito de operar canal expansivo, bateria aqui eu poderia ter comprado, linda operação de compra, o mercado ele retornou para a resistência novamente, porém observe que essa resistência já estava saturada, atingiu a primeira vez, segunda, terceira, quarta e quinta vez naquela mesma região, poderia romper e formar uma nova estrutura de alta ou até mesmo fazer aqui um falso rompimento naquela região de resistência.
só fica à espera de qual estrutura será formada. Perceba que nesse caso o mercado acabou rompendo aquela região de resistência e está fazendo aqui uma tornação de candles que sinaliza para a gente uma acumulação e poderá sofrer um falso rompimento nela. Perceba que nesse caso o mercado rompeu para cima buscando uma região extrema lá atrás, logo após isso configura um padrão chamado enforcado, que sinaliza uma reversão de alta para baixa, indicando para você que aquele drawback que está sendo realizado será falho, portanto você não deve comprar tentando surfar aquela estrutura e espera o mercado voltar para baixo daquela resistência. Quando ele configurar isso, o falso rompimento já foi formado. Espere o pullback do falso rompimento para você acompanhar vendido ao longo daquela estrutura de manipulação. Então nesse caso o mercado realizou o falso rompimento, testou o pullback do falso rompimento, você vende acompanhando aquela estrutura de manipulação e o mercado desce totalmente de acordo com a nossa análise. Agora eu vou te mostrar duas operações que eu realizei baseado no falso rompimento. Primeira operação utilizando a resistência padrão e a segunda em linha de tendência, para que você possa compreender tanto o movimento lateralizado quanto o movimento tendencioso. Então bora lá. Na minha primeira operação nós tivemos aqui um padrão afunilado apontado para cima, e nós sabemos que após uma tendência de alta, quando configura essa estrutura, sinaliza para a gente uma reversão de tendência, ou seja, tendência de alta bem formada, mercado configura esse padrão afunilado apontado para cima, indica para a gente uma reversão de tendência. Então você vai buscar operações vendidas em regiões estratégicas. Então, ó, apontou para cima esse padrão afunilado, busque regiões vendidas. Mercado se afunilando, apontado para cima, deixou na visão micro um topo, fundo, topo no mesmo nível que o primeiro, já sinalizando fraqueza dos compradores, realiza uma pernada de baixa rompendo essa mínima, indicando para a gente que o interesse vendedor está presente e de fato haverá uma reversão. Após isso, marquei minha região de resistência, mercado voltou a subir para testar aquela região. Nesse caso, ele acabou rompendo aquela região de resistência, manipulando aqueles topos e logo após o rompimento, sinalizou para a gente reversão através desse padrão chamado estrela cadente. O mercado voltou com muita intensidade para baixo do suporte, realizou o pullback imediato com todos os gatilhos que eu já havia ensinado para vocês. Rompimento mais de 40% do corpo, pullback imediato sem rejeição, que coisa mais linda. Voltou a atingir aquela região, executa a venda visando a baixa do preço. Tell me, baby, is it cool to touch? Tell a man that you can trust, not just a fool in lust. Coming to get you on the bus is so ironic. Exotic on the verge of erotic. I'm hitting switches on misses like I've been fixed with hydraulics. My up and down like a roller coaster. Can I come inside you? I ain't stopping till the show is over. Cause I'm a product in and out just like a robbery. I'll probably be a freak and let you get on top of me. Hit the rockin' knees, nights full of LSA. A living legend, you ain't heard about them players living Cali days. Dolores Tucker, you were fake to me. Instead of trying to help a brother, wanna take his G's. Mistaking me for Bill Clinton, Mr. Bob Dole. You're too old to understand the way the game's so. You're lame, so I gotta hit you with the hot tracks. Once I'm released, I'm making millions trying top. E dessa maneira nós concluímos uma operaçãozinha vitoriosa baseada no canal afunilado e também na armadilha que foi formada após o rompimento daquele padrão. Surfei aqui o falso rompimento, linda entrada baseada no pullback imediato do falso rompimento. E minha segunda operação, como já havia dito para vocês, foi um falso rompimento realizado na linha de tendência de alta. Nesse caso, nós temos aqui um movimento de impulso deixando um topo, fundo ascendente ao primeiro e movimento de impulso rompendo esse topo, confirmando o nosso LTA. Então puxo do primeiro fundo ao segundo fundo. Nesse caso, você pode realizar uma operação de compra no terceiro toque, mas observe o motivo pelo qual eu não comprei no terceiro toque. Tivemos aqui a primeira pernada de baixa e o mercado começa a configurar um movimento retangular próximo daquela LTA, indicando que haverá rompimentos de regiões que estão próximas, que no caso era essa linha de tendência de alta. Evito comprar naquela região, projeto o alvo daquele retângulo, identifico o objetivo do preço. Ele veio aqui,
Atingiu a região da projeção, porém eu não comprei, porque não atingiu a taxa de entrada, eu não ajo antecipadamente, eu só executo a operação quando ele atingir a minha taxa exata. Não atingiu, não comprei. Realizou um falso rompimento na linha de tendência de alta, quando ele realizou aqui o drawback do falso rompimento, comprei acompanhando aquela estrutura. E olha que análise perfeita. Então o que aconteceu? E tendência formada, correto? Marcando a linha de tendência. Fez aqui a primeira pernada de baixa. Quando vai atingir aquela LTA, ele acaba formando esse retângulo. Rompe a LTA, realiza um falso rompimento, compra um drawback surfando a armadilha. O alvo desse falso rompimento é a projeção desse movimento retangular. Bateu aqui, executa uma operação de compra visando a alta do preço. Porém, não consegui comprar, então não validou essa entrada minha. O mercado subiu, realizou o drawback, acompanho essa armadilha que foi muito interessante também. Então acompanhe essa operação. They wanna censor me, they'd rather see me in my cell. It's living hell, only a few of us are lit a tale. Now everybody talking about us, I ain't giving up the very one that taught us all to cuss. Come on, tell me how you want it. How you want it? I was raised as a youth. Tell the truth, I got the scoop on how to get a bulletproof. Sex busting off the roof, and when I was a teenager, mobile phone, sky pager, game rules, I'm living major. My adversaries is getting worried. They paranoid of getting buried. One of us gonna see the cemetery. They wonder if my lifestyle's changed, and am I through with all the pain? Surviving in this game and still the same. I need to meet me at the strip club, bring a thong. Look how they seeking for that cash, want to get it on. I had no sympathy for those afraid of mystery. Come get with me, I promise passion and ecstasy. I'm alone, can I come over there tonight? Depend on me, the one to handle it and get it right. Your body is banging, baby, I love the way you're flowing. Time to give it to daddy, sugar, now tell me how you want it. Então está finalizando essa operação baseada no falso rompimento de uma linha de tendência de alta. Antes de finalizarmos, vamos observar aqui a marcação na Cotex, que eu não gosto de marcar nela, tá? Mas ó, aqui nós temos a linha de tendência, aqui nós temos o movimento retangular, projeção do retângulo, bateu aqui, subiu, realizou o drawback, comprei visando a alta do preço. E com o nosso 7º episódio do Projeção Flix, você aprendeu sobre falso rompimento, a base teórica, base prática e operação. Levando em consideração tudo que eu te ensinei aqui, você vai ganhar muito dinheiro e evitar diversos rompimentos. Se você gostou dessa aula, apoie com o like para fortalecer e também se inscreva nesse canal caso você não seja um inscrito. Tamo junto, te espero no próximo episódio. Bora pra cima que é tudo nosso. Forte abraço.